Nação, ontem nós tivemos o jogo Vasco e Cruzeiro no Maracanã. E esse jogo deu o maior problema, deu o maior burburinho esse jogo. Por quê? Porque os viceinhos acharam desaforo pagar 250 mil reais de aluguel para o Maracanã, enquanto o Flamengo e Fluminense pagam apenas 90 mil reais. Só que o Flamengo e o Fluminense são os detentores do direito de administrar o estádio. Pode jogar ali até de graça. O Vasco não tem motivo nenhum de reclamar. O Vasco foi só um terceiro que quis alugar o estádio. Sabe por que Flamengo e Fluminense podem jogar até de graça, sem pagar absolutamente nada no Maracanã? Porque são os dois clubes que dão manutenção no estádio. São os dois clubes que deixam o estádio bem e em boas condições, como a gente vê todo jogo. Então, como Flamengo e Fluminense já investem no Maracanã, fazendo a questão da manutenção do gramado e já pagam um valor para o governo do Rio de Janeiro, eles não precisam pagar nem 90 reais de aluguel, 90 mil reais de aluguel, eles podem jogar de graça. Aí os viceinos não entenderam isso, fizeram uma nota, que quiseram colocar uma faixa lá de igualdade, inclusão, não sei o que tem, por conta desse valor que eles pagaram, que eles acham que pagam a mais. A burrice é tão grande, gente. Flamengo e Fluminense dão manutenção no estádio, cara, gastam dinheiro com o estádio. E o Vasco quer chegar lá e pagar a mesma coisa, sem ter gastado um centavo para dar manutenção no estádio, para manter o estádio nos últimos 3 anos. Aí, por causa dessa faixa, que o Flamengo não deixou colocar, essa faixa era para dizer que o Flamengo e o Fluminense são clubes elitistas que estariam tirando o direito do povão ir para o estádio, porque eles acham que povão é o Vasco da Gama, né? Estaria tirando direito e tal. O Flamengo e o Fluminense não deixaram colocar a faixa lá no estádio. Aí, um dos patrocinadores do Flamengo deixou escrever, em vez de ter a faixa, escrever os dizeres lá na placa de publicidade, afrontando diretamente o Flamengo. Então agora o Flamengo está com um ruído em cima de um dos seus patrocinadores, porque os caras deram o privilégio do Vasco fazer um protesto contra o Flamengo, que é o clube que eles patrocinam dentro do Maracanã. Nação, as coisas no Flamengo não são fáceis. Não há um dia sequer de tranquilidade para o torcedor rubro-negro. O que vocês acharam sobre esse imbróglio todo? Coloca aí nos comentários. Gente, eu tenho muita coisa para falar com vocês de Mengão Queridão hoje. Tenho uns números para poder mostrar para vocês sobre os nossos próximos adversários, sobre os nossos jogadores chamados medalhões. Ontem o Maurício Isla completou 34 anos, lateral direito do Mengão Queridão. Então eu quero mostrar para vocês alguns números que vão fazer vocês ficarem de queixo caído com algumas afirmações que vinham sendo feitas diariamente, principalmente depois que o Flamengo trocou de treinador, tá? Mas antes, deixa eu pedir para você que não é inscrito no nosso canal ainda, para clicar nesse botão inscreva-se, esse botão vermelho que tem aí. Você não paga absolutamente nada, é zero custo, é de graça. E quando você aperta nesse botão, você está ajudando o nosso canal a evoluir aqui dentro do YouTube e está também se colocando à disposição para receber notificações de novos vídeos. Ou seja, é ganha-ganha. Ganha você, ganha a gente aqui também. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se você é lá do Fla Nação VVP, já curte o nosso trabalho há algum tempo e vem assistir aqui, mas ainda não é inscrito, se inscreva para dar essa moral pra gente. Como eu disse, é de graça. Valeu? Nação, o OneFootball é o nosso segundo maior parceiro, porque o primeiro é você que está aí do outro lado. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os highlights de jogos do Mengão Queridão tão logo termine os jogos do Campeonato Brasileiro. O difícil é ter highlight pra gente ver, né? Melhores momentos e os gols do Mengão Queridão. Mas tendo, você pode correr lá no futebol que você vai ver tranquilamente. Tem também notícias do Flamengo, jogos ao vivo de campeonatos lá pela Europa fora. Tem muita coisa legal no OneFootball. Tem para iOS e Android. O mais legal de tudo isso é que é totalmente de graça. Tá esperando o quê, nação? Baixa agora
O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Clica aí para mostrar pro OneFootball que a gente é forte pra caraca e que eles têm que continuar com o patrocínio aqui, porque senão dá ruim pro canal, beleza? Bom, vamos falar só sobre o Mengão queridão, tá? A política do Flamengo ainda tá muito efervescente. Eu conversei com algumas pessoas nesse final de semana que me contaram que a situação do Marcos Braz, ela nunca foi tão crítica. Hoje, o Marcos Braz tem opinião, peso quase zero na discussão do futebol, no Conselho de Futebol do Flamengo. Antes, eu sempre contava para vocês, antes o Conselho se reunia, discutia o futebol, mas se o Marcos Braz tivesse uma palavra contrária à palavra do Conselho de Futebol, o Rodolfo Landim dava um peso maior para a palavra do Marcos Braz. E quase sempre era feito o que o Braz queria. Agora, não mais. O Marcos Braz está totalmente enfraquecido perante o Conselho de Futebol do Flamengo. Foi o Conselho de Futebol que optou por contratar o Dorival Júnior, não aceitando a recomendação do Marcos Braz de conversar com o Silvinho primeiro, porque, segundo o Marcos Braz, o Silvinho tem ideias mais jovens e mais próximas daquilo que eles sempre vão buscar lá na Europa. O Conselho de Futebol recusou a opinião do Marcos Braz nesse sentido e contrataram por sua própria conta e risco o Dorival Júnior. Hoje é segunda-feira. Mais uma vez, Rodolfo Landim deve se reunir com os outros dirigentes do Flamengo, como a situação do futebol ainda é perigosa, como nós vamos ver aqui no transcorrer do vídeo. Ele deve tratar ainda de pautas especificamente do futebol do Flamengo. Numa reunião assim, se decidiu por Dorival Júnior. Agora, a questão é de quanto o Flamengo vai gastar nesta janela que vai começar agora no dia 18 de julho. Agora não, né? Faltam mais de um mês e 5 dias para a janela abrir. Mas o Flamengo já está se preparando para saber como que o Flamengo vai investir e quanto o Flamengo vai investir nessa janela do meio do ano. O Flamengo já tem um acordo muito perto de ser finalizado com o Benfica pela aquisição do Everton Cebolinha. Como eu expliquei no vídeo hoje pela manhã, o Vidal ainda tem alguns entraves com a Inter de Milão para poder resolver a sua situação e também tem uma proposta gigantesca do Al Rayyan em cima do Arturo Vidal, que pode fazê-lo resolver ir para lá, para o mundo árabe, e não voltar para a América do Sul. Agora, além disso, o Flamengo gostaria de investir em lateral direito e no tal do meio de campo box-to-box que o técnico Paulo Souza tanto pedia. Hoje foi o primeiro dia de treino do Dorival Júnior. E neste domingo, apesar do time ter ganhado folga, o Marcos Braz e o Bruno Spindel apresentaram para o técnico Dorival Júnior os nomes de reforços que o Flamengo está pensando para poder trazer no meio do ano agora. E se enganam aqueles que pensam que os nomes são apenas Thiago Mendes, Arturo Vidal, Everton Cebolinha. Não, o Flamengo tem uma lista muito maior, com nomes que já estava monitorando e já estava conversando para o Dorival Júnior ajudar para entender se encaixa no Flamengo. Uma coisa que o Dorival tem, que agrada muito a nossa diretoria e por isso ele está no Flamengo, é que ele tem um esquema tático que os jogadores gostam de jogar, o 4-3-3. Segundo eu apurei, mesmo que o Dorival Júnior não permaneça no Flamengo para o próximo ano, o perfil de treinador que eles vão procurar para 2023 é um treinador que joga especificamente no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, que são as variações que esse grupo de jogadores tem o costume de atuar. Então eles se veem seguros em conversar com o técnico Dorival Júnior para tentar novas contratações ou para aprovar contratações no Flamengo, porque independente se for o Dorival ou não em 2023, o perfil do treinador vai ser um perfil para o estilo de jogo que o Dorival tem e que o grupo gosta. Então, se o Dorival achar que determinado jogador encaixa, é porque encaixa no perfil de esquema tático que o Flamengo vai usar
em 2023. O Dorival também está ajudando o Flamengo na evacuação de jogadores. Que palavra feia, né? Mas na saída de jogadores do Mengão Queridão. Ele também está avaliando nomes que ele acha que não valem mais a pena estarem no Flamengo para poder servirem de saída do clube, mesmo que não seja uma saída financeira boa para o Flamengo, como são os casos de Isla e de Rodinei, mas que seja uma saída que dê uma respiração financeira do ponto de vista do pagamento mensal que o Flamengo faz aos jogadores, da famosa folha de pagamento. Você oxigenando a folha de pagamento, ou seja, tirando os jogadores que são extremamente caros e que são extremamente improdutivos, você pode gastar um pouco mais na contratação de jogadores, abrindo espaço para a folha de pagamento. Porque uma coisa é você ir lá e comprar um jogador. Há jogadores hoje livres no mercado que são excepcionais ou que foram excepcionais na sua carreira. Bastava ir lá, buscar o jogador, é 0,800, paga ali aquele bônus que costuma se pagar, né, chamado de luvas, diluídas no salário e coloca no Flamengo. Só que depois você tem que pagar mensalmente esse cara. Enquanto nós tivermos jogadores como Rodinei, como Maurício Isla, como Diego Alves, como Diego Ribas, que só esses 4 jogadores aí que eu citei devem bater em quase 2 milhões de reais de salários para a folha de pagamento do Flamengo. Você acaba ficando impedido de trazer um outro jogador que seja uma oportunidade de mercado, porque você não teria como pagar o salário dele por causa desses jogadores que estão inflacionando tudo. Então isso tudo já começou a ser lidado com o Dorival Júnior a partir deste domingo. Só que tem um detalhe, gente. O Flamengo hoje estima gastar cerca de 120 a 130 milhões de reais em contratações. Reais, tá? Em contratações. O último suplício do Marcos Braz nas reuniões do Conselho foi para que esse valor aumentasse até para 250 milhões de reais em reforços para o Flamengo. Gente, e é claro que o Flamengo não vai sair pagando todo mundo à vista. Não vai ser 250 milhões de reais em pagamento à vista. Não é isso, não. É 250 milhões ao todo, tá? O que daria aí uma brecha para poder fazer muitas contratações, desde que eles acertem nas contratações. Só que o que está dependendo disso? Para o Flamengo gastar dinheiro, o Flamengo tem que ter uma perspectiva de ganhar dinheiro. No próximo mês, agora, a partir dos dias que vão seguir aí pela frente, nós já vamos dar uma olhadinha. Aliás, deixa eu até colocar aqui para me ajudar. A partir do dia 15, quarta-feira agora, o Flamengo começa a viver um mês de decisões. Essas decisões vão dizer para o departamento financeiro do Flamengo, para o Rodolfo Landim, para o Conselho de Futebol do Flamengo, se eles vão investir mais ou menos em reforço de jogadores. Do dia 15 ao dia 13/7, a gente vai conhecer a nossa vida. Se a gente passou pela Copa do Brasil e se a gente passou pela Libertadores. No dia 13, a gente faz o último jogo dos mata-matas, que é contra o Atlético Mineiro. Nós vamos ter 5 dias ainda para abertura da janela de transferências. Então, o Flamengo precisa saber se vai chegar às quartas de final dessas competições para ter ideia se investe mais ou se investe menos no futebol. Se o Flamengo chegar no dia 13 com maior, ultrapassando Atlético e Tolima na Copa do Brasil na Libertadores, muito provavelmente o Flamengo deve aceitar a recomendação do Marcos Braz e investir um pouco mais na contratação de reforços. Se vão ser os 250 milhões de reais pedidos pelo atual mandatário do futebol do Flamengo, se vai ser um pouco menos, aí vai depender também daquilo que o Dorival Júnior achar necessário para poder montar a equipe para o segundo semestre. Mas toda a avaliação está dependendo disso daqui, dos próximos jogos do Flamengo. Gente, no dia 15, quarta-feira agora, o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá está hoje na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo termina a rodada 11ª na 16ª colocação. Se você for agora olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai perceber que o Flamengo está na 15ª colocação ainda. Isso porque Botafogo e Avaí
não jogaram ainda. Eles vão jogar hoje às 19 horas. Qualquer resultado do jogo Botafogo e Avaí, o Flamengo cai para 16º. Se o Botafogo vencer, o Botafogo vai a 15 pontos, passa o Flamengo vai para 16º. Se o Avaí vencer, o Avaí vai a 14 pontos, passa o Flamengo vai a 16º. Se houver empate, o Botafogo faz 13 pontos, passa o Flamengo vai para 16º. Então, de qualquer jeito, o Flamengo vai para a 16ª colocação, que é a última colocação antes de entrar na zona de rebaixamento. Tem muita gente que ainda não está levando a sério esse lance da zona de rebaixamento. Mas só para vocês terem uma ideia, o aproveitamento do Flamengo hoje no Campeonato Brasileiro é de 36,4%. O mesmo aproveitamento do Cuiabá. Acontece que chega a ser inferior ao aproveitamento do Avaí, que é o 18º colocado do campeonato. O Avaí tem um aproveitamento de 36,7%, o Flamengo de 36,4%. É perigosíssima a situação do Flamengo, principalmente se a gente levar em consideração que o aproveitamento do Flamengo só é maior do que o aproveitamento do Juventude, com 30,3%, e o aproveitamento do último colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza, que tem 21,2% de aproveitamento. Então é uma coisa para a gente observar e para a gente ficar preocupado. Claro, hoje o Flamengo voltou aos treinos às 9 horas. E quem se juntou ao elenco rubro-negro foi ele, o maestro, o mago, o maior de todos do Flamengo hoje, Arrascaeta. Com Arrascaeta, esse nosso aproveitamento tende a melhorar bastante. Assim esperamos, porque se ele voltar da seleção meio baleado, meio machucado, não puder ser o Arrascaeta que a gente espera, nós estamos na água até o dia 18 de julho. O planejamento do Flamengo para contratações agora começa a tocar todas as contratações como se o Flamengo fosse investir em todas. Então, daqui para frente, muitos nomes vão aparecer por aí. E eu lembro sempre o seguinte: é importante a gente debater os nomes, é importante a gente falar sobre, mas não vamos esquecer que precisamos melhorar o Flamengo. E aí eu vou engatar para vocês mais uma informação. O Flamengo já decidiu que o primeiro nome que deve cair, um dos primeiros, tá, gente, que deve cair, é o nome do médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri. O Dr. Márcio Tanuri não deve permanecer por muito tempo mais. Por que o Dr. Márcio Tanuri ainda está no Flamengo? Porque o Flamengo está negociando com outras equipes médicas para poder assumir o Mengão Queridão. O Flamengo pensa até em fazer uma sondagem no Rodrigo Lasmar, médico do Atlético Mineiro. O Flamengo quer montar uma comissão médica bem mais experiente, bem mais robusta do que a que ele tem hoje. O Rodrigo Lasmar é visto como muito complicado e muito difícil, porque ele vem de uma família de médicos que trabalha para o Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Flamengo debate se vale a pena fazer uma sondagem inicial ou não ao médico do clube atleticano. De qualquer forma, o Flamengo pretende trocar o departamento médico. O Flamengo também está vendo com bons olhos trocar o Marcos Braz de função. Na verdade, existem dois planos hoje dentro do Flamengo. O primeiro, dar mais um tempo ao Marcos Braz, tirando ele dos holofotes, para que o time possa melhorar, para que o time possa se reerguer e então ele se licencie do cargo para cuidar da vida política dele, para cuidar da saúde dele. É uma coisa que está sendo estudada lá para dar uma saída digna para o Marcos Braz. Ou simplesmente, essa é a possibilidade menos cogitada, trocá-lo de função dentro do Flamengo. Porque qualquer função dentro do clube hoje o desmoralizaria perante a todos. Mesmo que ele fosse para a vice-presidência geral do Flamengo, ainda assim ele estaria perdendo muito poder dentro do clube e ficaria visível para todos. Por quê? Porque o cargo de presidente do Flamengo já é meio que a rainha da Inglaterra. Imagina o vice dele, que é o vice-presidente geral do Flamengo. Menos ainda, né? Então, a possibilidade mais levada em consideração é esperar o time dar um up, dar uma reviravolta até ali para perto do mês de setembro, e aí o Marcos Braz se licenciaria com a desculpa de
precisar cuidar da saúde e também dar mais atenção à sua campanha política. E aí o presidente Rodolfo Landim decidiria se acumularia o cargo de VP de futebol ou se traria alguém para o lugar do Marcos Braz. O Bruno Spindel tem situação idêntica à do médico Márcio Tanuri. Vai cair, só não se sabe o momento. O Flamengo negocia com alguns profissionais da área de direção de executiva de futebol, e tão logo o Flamengo esteja convencido de um nome, o Bruno Spindel também deve deixar o Flamengo. Agora, voltando a falar do campo bola, os próximos jogos do Flamengo. Dia 15, no Maracanã, contra o Cuiabá, 17º colocado no Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 19, ainda pelo Campeonato Brasileiro, em Minas Gerais, no Mineirão, o Flamengo pega o Atlético Mineiro. Hoje, o Atlético é o 6º colocado. Os últimos 3 jogos do Atlético são 2 empates e 1 derrota. Ou seja, o time atleticano vem tropeçando muito. Aí, no dia 22, também no Mineirão, também o Atlético Mineiro será o adversário do Flamengo, só que dessa vez pela Copa do Brasil. Já são aí as oitavas de final da Copa do Brasil, que já é o começo daquilo que eu falei anteriormente para vocês. O começo da decisão para o tanto que o Flamengo vai investir no meio do ano. Porque se o Flamengo cair na Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo vai deixar de receber uma grana preta. Vai cair muito a questão da previsão orçamentária do Flamengo, que prevê segundo lugar no Campeonato Brasileiro, ser vice-campeão, chegar à semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, se o Flamengo cai em uma das duas, não haverá o investimento do tamanho que o Marcos Braz solicitou para poder reforçar a equipe rubro-negra. Lá no dia 25/6, no Maracanã, a gente enfrenta o América Mineiro. No dia 29, nós vamos à Colômbia, no estádio Manuel Murillo Toro, enfrentar o Tolima. O Tolima hoje é o 2º colocado no campeonato colombiano. Os caras têm 40 pontos em 20 jogos, um aproveitamento de 66%, o dobro do aproveitamento que o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro, né? É um time que não me botava medo até o Flamengo começar a tropeçar como começou a tropeçar, e agora eu tenho certo receio de como que a gente pode chegar para enfrentar o Tolima. No dia 2, a gente vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos pelo Brasileirão. No dia 6, a gente recebe o Tolima no Maracanã, 6/7. No dia 10, a gente vai a Itaquera jogar contra o Corinthians na Arena Alex Marque. E aí, no dia 13, a gente recebe no Maracanã o Atlético Mineiro para findar essa questão da classificação para a Copa do Brasil. Hoje é dia 13 de junho. De hoje até o dia 13 de julho, nós vamos saber exatamente quem é o Flamengo nas 3 competições. E aí o presidente Rodolfo Landim também vai saber quanto vai dispor financeiramente para reforçar o Flamengo para o restante do ano. Se a gente tiver a falta de sorte de ser eliminado na Copa do Brasil ou na Libertadores, ou ser eliminado das duas, esse investimento vai ser muito menor. Muito, muito, muito menor para compensar a situação financeira de não alcançar as semifinais dessas competições. O Flamengo tem uma reserva financeira que o Flamengo não usa para contratação de jogadores, não usa para nada. O próprio relatório de orçamento do Flamengo diz que essa reserva é para momentos ruins, para momentos de dificuldades financeiras do Flamengo. E se o Flamengo cair nas 2 Copas, esse será o momento de dificuldade do Flamengo, talvez o maior momento de dificuldade do Flamengo nos últimos anos. E aí o Flamengo vai ter que usar essa reserva de capital que tem para poder cobrir as despesas de não ter chegado às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Então, eu gosto sempre de deixar tudo bem explicado para vocês, porque eu acho importante a gente conhecer o nosso clube, para a gente saber o que está acontecendo de verdade. Eu poderia vir aqui e falar que o Flamengo está interessado em fulano, ciclano, beltrano, fazer uma pintura toda gigantesca de uma coisa que não é real no Flamengo hoje. Porque o Flamengo, por pior que seja a administração do futebol, os caras ainda têm responsabilidade financeira. E por conta dessa responsabilidade financeira, o Flamengo hoje
vê com bons olhos a negociação com o Cebolinha, mas sabe que precisa de um substituto pro Arrasca, sabe que precisa de um lateral direito, que nós não temos nenhum que preste hoje, sabe que a gente precisa de um meio de campo melhor, porque Arão, Thiago Maia não servem pra gente, Andréas não vai ficar no Flamengo, né? O Thiago Maia pode ser muito bem utilizado enquanto primeiro volante, como segundo volante não. Então o Flamengo precisa ainda de um segundo volante que faça o tal box-to-box, precisa de alguém para poder jogar do lado direito, fazendo a função que o Everton Ribeiro faz, porque não tem ninguém no elenco que faça isso hoje. Então o Flamengo sabe que precisa de tudo isso, mas para poder tentar investir em tudo isso, precisamos passar por esse mês que vem aí agora, do dia 15 até o dia 13 do mês que vem, passar em todas as competições, estar vivo na Copa do Brasil disputando as quartas e estar vivo na Libertadores disputando as quartas. Então, em qualquer canal que eu estiver, eu vou primar sempre pela verdade. Por isso eu peço você o seu like, peço para você também a sua inscrição, não custa nada, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí, vocês nos ajudam demais, é de graça, valeu? Se você estiver na televisão, para um pouquinho, vai no computador, vai no celular, clica aí no vermelhinho, inscreva-se e você vai estar nos ajudando demais, tanto aqui quanto no Fla Nação VP. Pessoal, eu ouvi muito nos últimos dias que o Paulo Souza estava combatendo a panela, que ele tinha excluído a panela e por isso ele foi cozido vivo e teve que deixar o Flamengo. Será que o Paulo Souza realmente tinha excluído a panela do mapa? É isso mesmo? Sabe por quê? Porque eu fui olhar isso, eu gosto de saber, para não ser injusto com ninguém, eu gosto de ver se realmente o Paulo Souza vinha excluindo a panela dos jogos do Mengão Queridão. E aí eu descobri esses números aí. O Diego Ribas tem 37 anos. Segundo muitas pessoas, é o líder supremo do mal que está implementado no Flamengo hoje. Ele é o Thanos em pessoa no Flamengo hoje, não é? Não é assim que pintam o Diego, o líder supremo do mal dentro do Flamengo? É assim, vou falar a verdade. Todo mundo fala que é assim, que essa panela que corrompeu o Flamengo, que detona com o Flamengo, tem um líder, e o líder supremo é o Thanos, é o Diego Ribas. Então o Diego, com 37 anos, o jogador mais velho do elenco do Flamengo, jogou 31% dos jogos, fazendo um gol e sem nenhuma assistência. O ano passado, o Diego jogou 46% dos jogos do Flamengo. Fez um gol e deu 5 assistências. É medíocre a participação do camisa 10 rubro-negro nos últimos 2 anos, nas 2 últimas temporadas. Aí a gente tem o Filipe Luiz, o segundo jogador mais velho. Ele tem 57% dos jogos juntos ao técnico Paulo Souza, ou seja, o Filipe Luiz não estava excluso, né? A panela 85, até o Diego estava meio de fora, mas o Filipe Luiz vinha jogando. Nesse ano ele marcou um gol só e não deu nenhuma assistência. Há que se explicar a favor do Filipe Luiz que ele vinha atuando como terceiro zagueiro numa linha de 3 do Paulo Souza. Depois que o Paulo Souza optou por jogar com 2 zagueiros, ele vinha utilizando o Ayrton Lucas. Essa é a defesa do Filipe Luiz para ele não ter nenhuma assistência, porque lateral que não dá assistência não serve. Aí nós temos o Diego Alves. Esse sim foi limadaço do time do Flamengo. Aos 36 anos ele fez apenas 8%, 8,5% dos jogos do Flamengo esse ano. 3 partidinhas. O Davi Luiz, aos 35 anos, foi um dos mais utilizados pelo técnico Paulo Souza. 62% de participação nos jogos. Não tem nenhum gol, não tem nenhuma assistência, mas por algum motivo ele acha que ele pode dar assistências, que ele pode subir ao ataque, que ele é um bom jogador para oferecer perigo para o ataque adversário. Davi Luiz, não é. Se preocupe apenas em jogar futebol, porque até agora você não mostrou a que veio no Mengão Queridão. Maurício Isla, 34 anos, também foi meio que limado do time do Flamengo. 34% de oportunidades de ingressar em jogos do Flamengo. Ainda assim, ele tem números melhores do que todos os outros, com 2 gols e 2 assistências. Há que se pensar com calma na situação do Maurício Isla.
Everton Ribeiro, 33 anos, não foi limado em momento nenhum, que também diz que ele também faz parte da panela. Vez ou outra eu vejo aí, Everton Ribeiro não pode ser jogador do Flamengo. 80% de vezes utilizado pelo técnico Paulo Souza. Tem 5 gols e apenas uma assistência. Como que um jogador que é meia-direita, que trabalha ofensivamente para o Flamengo, tem apenas uma assistência? Isso é um problema grave. Marinho, 32 anos, foi utilizado 51% dos jogos do Flamengo. Tem 1 gol e 5 assistências. Aí a gente mede como que o Everton Ribeiro tá mal na função que ele tem que fazer. Porque a função do Everton não é fazer gols. A função do Everton é ajudar a criar gols. O Marinho foi utilizado, jogou 51% dos jogos, mas desse 51% aí, 48% ele entrou durante o jogo. Ele não foi titular, ele entrou durante o jogo. E entrando durante o jogo, sendo muito menos utilizado que o Everton Ribeiro, ele consegue ter mais assistências do que o Everton Ribeiro tem. E a função principal do Everton é dar assistências. Agora tá tudo bem, ao invés de dar assistências, ele fez gols. Tudo bem, na hora que parar de fazer gols, porque não é a dele fazer gols, aí nós vamos sentir falta dos números mais altos em assistências. Bruno Henrique, 31 anos de idade, atuou em apenas 57% dos jogos do Flamengo. É muito pouco pro Bruno Henrique. Eu peguei os nomes de todos os jogadores acima dos 30 anos no Flamengo. E o Bruno Henrique atuou muito pouco. Só 57%. É mais da metade, mas ainda assim é muito pouco. Há que se pensar em ajudar o Bruno Henrique a participar mais, porque os números dele são brutos. Esse ano ele chega no meio do ano com apenas 3 gols, o que mostra, o que reflete o porquê que ele está atuando tão pouco, se teve muitos problemas aí com lesão, mas em compensação ele deu 5 assistências, ou seja, em 57% das vezes que ele teve em campo, ele foi responsável direto por 8 gols do Flamengo. Acreditem, é muito pouco para o que o Bruno Henrique vinha dando nos últimos anos. O problema do Bruno Henrique talvez seja, talvez não, porque ele, pela pouca idade dele, 31 anos não é muita coisa para ele, não. Pela pouca idade dele, o Flamengo tem que avaliar como está sendo feito a parte física, a parte de preparação como um todo. Fisiologia, nutrição, o físico, o médico, porque o Bruno Henrique teve uma queda monstruosa esse ano de aproveitamento em jogos e também na participação direta por gols. Então eu espero que o Dorival Júnior esteja usando planilhas bem mais recheadas do que essa que eu trouxe para vocês, para poder avaliar os jogadores e para poder tirar leite de pedra, poder potencializar os jogadores do elenco rubro-negro. Eu poderia ter trago muito mais dados aqui, mas eu não queria que o vídeo se alongasse muito e nem que ficasse muito complexa a informação. Então, à medida que os dias forem passando, eu vou trazendo mais informações para vocês, para a gente ir pegando aos poucos o que acontece com cada um dos jogadores do Mengão Queridão. Pessoal, por enquanto é isso. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, por favor, deixe o seu like, comente a respeito de tudo que eu falei sobre os jogadores e sobre o Flamengo. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Preparem o coração, porque vai ser um mês puxado daqui para frente. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.